Olá, amigos autoespectadores, sejam bem-vindos de volta ao Papo de Garagem. Dando sequência nas comemorações dos nossos 2 anos no ar, temos mais presentes para vocês. Tem livro autografado, tem cupom de desconto para 2 eventos, tem entrevistas sensacionais. Vejam só. Vocês certamente já repararam que um dos assuntos mais quentes em todas as rodas de conversa tem sido a chegada de novas montadoras chinesas, não é mesmo? E o que não faltam são dúvidas sobre elas, os modelos que vão vender, os serviços que vão oferecer, concordam? Pois bem, justamente por isso o programa preparou para hoje não uma, mas 2 entrevistas muito especiais. Na primeira, vamos receber Leandro Teixeira, que é o diretor de produto da Omoda Jaeco. E na sequência, nosso convidado é Ronaldo Snarzis, líder de operações da Zeekr. Eles vão nos contar detalhes das principais estratégias dessas marcas e seus planos para o Brasil. Simplesmente imperdível. Marcelar, e os cupons de desconto? E o livro autografado? Sim, quem tiver interesse de ir ao Simpósio SAE Brasil de Veículos Elétricos e Híbridos, que ocorrerá no dia 11 de junho em São Paulo, e o Simpósio SAE Brasil of Renewable Fuels, que ocorrerá no dia 26 de junho em Sorocaba, fiquem ligados que durante o programa vamos anunciar cupons de desconto exclusivos do programa para vocês. E conforme prometido, também vamos dar 5 exemplares autografados do livro Frota Descomplicada, de coautoria do nosso parceiro do programa, Paulo Miguel, vice-presidente da ABLA, que será lançado daqui a poucos dias em São Paulo. Fiquem ligados que durante o programa vamos mostrar como ganhar. Mas atenção, vocês vão ter que ser bem rápidos. Estão prontos? Então solta a vinheta que o programa vai começar. Aproveite os 30 segundos da vinheta e confirme se já estão inscritos aqui no canal e já deem o seu like. Ele é muito importante para que mais pessoas conheçam o Papo de Garagem. Agora sim, olá, autoespectadores! Sejam muito bem-vindos ao programa Papo de Garagem, sua principal fonte de informação independente, qualificada, opinativa e descomplicada sobre o mundo da mobilidade. Mas é importante lembrar que só é possível entregar para vocês todo esse conteúdo de forma gratuita graças aos nossos patrocinadores. GWM do Brasil, Concept, Continental Parafusos, Nemac Unidas. Além deles, também somos apoiados pela ABLA, ABVE, Fenalto, IKEA, SAE e SAE for Mobility. Visite o site de todos para saber o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Bom, como viram na abertura, hoje teremos 2 entrevistas muito especiais. Então vamos de imediato chamar a mensagem de nosso patrocinador master, a GWM do Brasil, e em poucos segundos estaremos de volta. Vamos acelerar? Técnica, solta a vinheta do quadro Café com Milad. E aí, amigo Milad, vamos tomar aquele café caprichado? Mande meu abraço aí para o Leandro. É isso aí, Bacelar, estamos aqui. Mais um Café com Milad dentro do Papo de Garagem. Bacelar, hoje a gente está com o Leandro Teixeira, da Omoda Jaeco, para falar com a gente. Leandro, acho que antes, Omoda Jaeco, Jaeco Omoda, Omoda Jaeco, né? Omoda Jaeco. Isso é legal para as pessoas poderem saber. Leandro, fala um pouco mais primeiro sobre você, quem é o Leandro, o que é a Omoda, por que vocês vieram aqui para o Brasil? Conta um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da marca, depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Claro. Bom, meu nome é Leandro Teixeira, eu tenho já mais de 15 anos aí de mercado automotivo, minha carreira, a maior parte dela passei na Toyota. Desde 2023 recebi o convite para fazer parte aqui do time da Omoda Jaeco aqui no Brasil. Eu fui um dos primeiros contratados, né? Ajudei a montar a operação aqui, junto com o pessoal de RH, vendas. Então a gente teve ali um time pequenininho no começo para estruturar tudo.
Falando um pouco da marca, a Omoda Jayco é uma marca do Grupo Cherry, né? O Grupo Cherry que todo mundo conhece, trabalha aqui no Brasil há muitos anos, aqui com a marca Cherry em parceria com a Caoa, né? É uma marca que surgiu na China. Na verdade, o Grupo Cherry ele é o maior exportador de veículos da China. Muitos anos, já há décadas, é o maior exportador de veículos. Então ele tem muito know-how em atender mercados internacionais. E lá em 2022 surgiu a ideia de desenvolver uma marca que não fosse focada no mercado chinês, porque acho que as outras montadoras elas estão nessa pegada de desenvolver carros para o mercado chinês e exportar produtos chineses para o mundo. A Omoda Jayco nasceu com um propósito diferente, de desenvolver carros focados em outros mercados. Então, criaram alguns projetos, né, alguns produtos para iniciar a marca. O primeiro deles foi o Omoda 5. Foi introduzido em alguns mercados piloto, Rússia, alguns mercados mais próximos ali da China, e aí em 2023, tudo dando certo, a marca teve o debut global no Salão de Xangai em 2023, então ela foi apresentada para o mundo como uma marca nova, e desde então a gente tem entrado aí em muitos mercados. Hoje já passamos acho que de 30, se eu não me engano, e a meta é até o ano que vem a gente entrar em 60 novos países, tá? Com uma meta de vender até 1,5 milhão de carros até 2030, então são planos audaciosos. E, como eu falei, é uma marca focada em mercados internacionais. Então, assim, é muita preocupação em atender especificidades de mercado brasileiro, de mercado europeu. Então, essa é um pouco da pegada da marca. Não, legal. E, Leandro, fala um pouquinho de você, sua formação, por onde você passou. Acho que é importante também para o nosso autoespectador entender um pouquinho quem é o nosso entrevistado. Tá. Bom, eu tenho 43 anos, sou administrador de formação. Comecei no mercado automotivo em 2008. Como eu falei, entrei na Toyota, fiz minha carreira em planejamento de produto e planejamento de vendas. Em 2022 eu fui trabalhar na Kia, né, na coreana, a Kia. É uma marca super legal também, bastante conhecida aqui no Brasil, os brasileiros gostam. E daí em 2023 assumi essa posição como head de produto na Omoda Jayco. Então, um pouquinho rapidinho. Queridíssimo Gandini, gosto muito deles lá, também. Muito bacana, legal. Bom, assim, falando um pouquinho daí, como você comentou que está desde o início da marca aqui no mercado brasileiro, né? Como que está o planejamento inicial das vendas aqui? Vocês trouxeram o primeiro lote, começaram as vendas. Como que está esse primeiro momento da marca aqui no Brasil? Essa chegada. Bom, então a gente teve nesses últimos 2 anos, tá falando um pouquinho de pré-chegada, de pré-lançamento. A gente teve uma preocupação muito grande aqui com o desenvolvimento de parceiros, né? Então a gente trabalhou muito forte na questão de desenvolvimento de rede. Tanto é que hoje, se você entrar lá no site da marca, você vai ver as concessionárias, são todas praticamente grandes grupos aqui. Então, Grupo Sinal, Grupo Carreira, Amazonas, Grupo Ramaz, ADTSA, Via 1, são grupos muito, muito representativos no mercado brasileiro, né? Cada um na sua região aí. Então, essa é a primeira coisa, em termos de rede. Parcerias na parte de importação, logística, tanto de peças quanto de carros, parceiros para comunicação. Então a gente gastou muito tempo, né, investiu muito tempo nessa preparação da marca. Tanto é que a gente anunciou em 2023, que a gente estava chegando, fizemos acho que até um evento, se não me engano, em dezembro de 23, e a gente só lançou a operação quase 1 ano e meio depois. Efetivamente a gente tomou cuidado para fazer o planejamento correto e o início das vendas de forma correta, né? Começamos a vender agora em abril, tá? A gente começou tudo com 2 produtos, então hoje a gente tem no mercado o Omoda 5, que é um carro 100% elétrico, e o Jayco 7, que é um SUV plug-in híbrido, né? Adotado aí do que a gente chama de SHS, que é o nosso sistema híbrido. Recebemos no começo de abril, primeiro lote de carros, foi um pouco menos de 1.000 carros, 850 carros, se não me engano, então foi o primeiro lote que a gente usou para abastecer as concessionárias, carros de showroom e tudo mais. Se eu não me engano, hoje são 55 pontos de vendas, tá? Mas nem todos estão abertos ainda. Tem algumas lojas que estão em reforma e tem algumas lojas que já estão quase prontas para começar a operação, faltando detalhes, assim, uma cadeira, um sofá, uma coisa assim. São 40 e poucos lojas já operando, já inauguradas, algumas ainda em estágio final e algumas vão demorar ainda um pouco mais. Então a gente já botou estoque em todas as lojas, quase, para o cliente que quiser ir no showroom ver os carros lá, já tem disponível, né? Carros de test drive e tudo mais. Então, mesmo as lojas que ainda não fizeram os eventos de inauguração, já tem carros no showroom para as vitrines estarem ocupadas. E esse foi o comecinho que a gente abriu, né? Agora, maio, a gente estamos recebendo, acho que quase 1.000 carros, né? E a partir de junho a gente começa a receber um volume mais robusto aí de produção da China, tá? Os carros já estão no mar aí, em trânsito. Legal. Felipe, nosso programa aqui não é de produto, né? Mas assim, é importante. Você comentou do Omoda E5 e do Jayco 7. Isso.
planos de alguma outra coisa, que são basicamente dois tamanhos diferentes de SUV. Uma pequena para média, né, ou média pequena, aquela média de entrada, e uma mais robusta. Eu tive a oportunidade de dirigir esses dois veículos. Planos para mais alguma outra coisa aqui para o mercado brasileiro? Sim, sim. Então vamos lá. Eu acho que uma das... Não vou nem falar que é segredo, porque não é segredo. Se vocês procurarem aí na internet as coisas que a gente mostrou no Salão de Xangai, no Salão de Pequim ano passado, quase todos esses produtos vão acabar chegando no Brasil. É uma questão de timing. Eu sei que é uma pergunta que você vai fazer, então já vou adiantar a resposta. Uma das características que eu acho que é um diferencial do grupo e da marca é que a gente não tem carros só plug-in, só elétricos, né? O grupo tem tecnologia desde motores a combustão, híbridos convencionais, plug-in, elétricos. Então a gente vai ter um line-up bastante abrangente nesse sentido. Vamos oferecer motor a combustão para um cliente que quer um carro aí de 150 mil reais lá no futuro, até SUVs bem maiores em algum momento. A gente vai ter o Moda 7 chegando no futuro, a gente vai ter Jayco 5 também chegando no futuro, e eu acho que um que ficou aí falado aí nas mídias sociais foi o Moda 3 também, que a gente apresentou no Salão de Xangai esse ano, também em algum momento vai chegar no Brasil. A única questão de calendário que você tá pensando aí a gente precisa ainda calendarizar com o desenvolvimento de motores, porque os motores a combustão, você sabe que a gente tem a nossa gasolina aqui E27, e para os motores que são puramente a combustão, a gente está investindo na tecnologia híbrida também, e isso demora um pouco de tempo para desenvolvimento, né? Tem uma questão de setting aí de calibração e tudo mais, e reposição de alguns componentes do motor, então tudo isso vai ser calendarizado bonitinho. Mas até os próximos 2 anos aí a gente deve estar recebendo quase tudo. Não, maravilha. Eu vou riscar então uma pergunta aqui, porque você já antecipou. Mas de qualquer forma, um processo de homologação do motor a combustão é muito mais, claro, demorado. Mas e com relação ao planos de produção, planos de somente importação, vocês têm algum plano de CKD? Eu acho que, assim, para quem está um pouco mais antenado dentro da indústria, até sabe, mas novamente para o nosso autoespectador que não está 100% antenado nesses detalhes do que acontece marca a marca, acho que é importante ele saber o que vocês estão esperando, o que vocês querem fazer. Acho que interessante. Legal. Bom, a primeira coisa, desde o início, tá, quando a marca decidiu vir para o Brasil, acho que é até um ponto que eu não comentei, mas acho importante comentar. O Brasil é uma escolha óbvia, eu acho, para todas as marcas, né? A gente está enxergando aí todo mundo está falando de invasão, não é bem invasão, mas o mundo tem, os mercados mais desenvolvidos, né, tem encontrado aí dificuldade para crescer, né, e essas marcas, elas têm muita força para expandir. O Brasil é um mercado, obviamente, bastante grande, né, desperta interesse em todo mundo. Então, é óbvio que BYD, GWM, Moda Jayco, Geely, de alguma forma, agora em parceria com a Stellantis, acabem querendo introduzir os seus negócios aqui no Brasil, tá? Desde o começo, a gente sempre imaginou uma produção local, tá? Fez sempre parte do plano. A gente sabe que o negócio automotivo aqui no Brasil é um negócio difícil do ponto de vista de depender da importação, né? Tem uma questão cambial também, que é bastante incerteza cambial e tal, então é difícil você confiar só na produção importada, né? Então isso sempre fez parte do plano. A nossa ideia é que a gente comece já em 2025, em algum momento no segundo semestre, tá? Eu não tenho ainda uma notícia definitiva para dar, não posso entrar em detalhes sobre isso, mas nosso plano é ter essa produção já esse ano, tá? Obviamente, não dá para produzir tudo localmente, até porque a gente tem, por exemplo, modelos elétricos que são difíceis de você localizar uma produção, né? Precisaria de escala, precisaria de tudo mais, e o nosso mercado ainda não oferece maturidade para você nacionalizar uma produção de um modelo elétrico. Você vê os carros que estão vendendo mais, aí são acho que os Dolphin, vende 500, 600 carros por mês, é muito pouco para nacionalização, né? Então, tem modelos que vão continuar vindo como importados, os maiores, os que são mais de nicho e os elétricos, e os modelos que tiverem volume, um volume maior, com certeza vão ser considerados para produção local. Só como um furo, alguma linha já pré-definida, uma timeline, um cronograma da produção? De produção, isso. A gente tem um plano, mas eu não posso te dar muito detalhe ainda. Não, ainda não. Mas o plano é que em 2025 a gente tenha produção local já. Legal. É interessante que ele comentou sobre os veículos chineses e invasão. São 2 grandes pontos, né? A invasão chinesa ocorre, mas ocorre nos segmentos que eles atuam, né? São veículos com valor agregado maior, e agora com a chegada de novos veículos chineses a combustão, a competição vai ficar mais acirrada, né? Então a gente vai ver uma penetração de mercado, uma participação de mercado cada vez maior desses veículos. Então, muito interessante que vocês vão estar trazendo também veículos a combustão, vocês vão ter os 3 tipos, então, combustão,
híbrido e o elétrico. Quatro, combustão, híbrido convencional, E o híbrido plug-in. e o híbrido Legal. plug-in, Aham. e os elétricos. Tá? Perfeito. Então, assim, Legal. a gente tem investido, como eu falei, em tecnologia flex, motores menores também, existe a possibilidade, estamos estudando de fazer motores menores do que a gente tem atualmente, para atender um público, como você falou, de segmentos diferentes, né? Hoje esse ponto de entrada está aí, no nosso caso, a gente está falando do Model 5, é um elétrico na casa de um pouco mais de R$ 200 mil, mas a ideia é realmente chegar até abaixo dos 150 mil, trazer com força produtos que possam ser, né, consumidos aí para um outro tipo de cliente que a gente hoje não consegue atender. Sim, perfeito. E a escolha para o Brasil, como você comentou, é muito lógica, porque depois do mercado norte-americano, próprio mercado europeu, que estão criando barreiras para a entrada de veículos chineses, o mercado latino-americano é basicamente a terceira grande força, depois do próprio mercado asiático, onde está inserida a própria China. E nesse contexto, a ideia de localizar, de não localizar o produto, mas de vocês fazerem produção aqui, seria para atender também aqui a produção da América Latina? Olha, no começo, a gente tinha essa ideia. É óbvio, né? Vai depender do sucesso da produção local, vai depender de capacidade, a gente tem uma série de detalhes para ver, mas acho que a ideia sempre foi ter a produção local aqui para atender, inclusive, para poder atender, inclusive, a América Latina. Agora, Leandro, fala uma coisa, e com relação à parte de rede de desenvolvimento, por onde vocês vão iniciar? Vocês vão já pegar Brasil inteiro, grandes centros, grandes capitais? Qual a estratégia? Tá, então a gente dividiu o país em basicamente 3 níveis aí de mercado, né? A gente vai começar atendendo as principais praças, obviamente, levar os carros para as regiões que são maiores, né? Então, hoje a gente tem, se não me engano, 19 estados, já lojas abertas, essas 50 e poucas lojas que eu te falei são em 19 estados, as principais capitais e as principais cidades. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos Campinas, temos Itu, temos Sorocaba, Paraná, Londrina, não é só em Curitiba, temos uma operação em Londrina, vamos começar Bauru. Então, a gente começou nas maiores cidades e vamos avançar um pouco mais para o interior. E uma coisa que a gente está tomando bastante cuidado, e eu acho que é uma vantagem da marca, é o seguinte: a gente não está fazendo a expansão da rede de forma não cuidadosa. A gente está sendo muito cuidadoso para levar para o investidor da concessionária um negócio que seja rentável também. Então, a gente está cuidando muito para que a expansão da rede acompanhe o nosso crescimento de volume. Senão, o cara vai ficar abrindo um monte de loja aí para vender 2, 3 carros, para ele não vai ser atrativo, vai acabar dando um atendimento ruim para o consumidor também. Então, a gente está sendo bem consciente nessa parte. Se tudo der certo, né, de acordo com o nosso plano, a ideia é que a gente consiga chegar até mais ou menos, ou passar das 150 lojas até 2028, é mais ou menos aquele prazo que eu te dei aqui de todo o lançamento do line-up de produtos, uma vez que o line-up estiver completo, com todos os produtos vendendo o que a gente imagina que eles têm potencial de vender, a nossa ideia é que a rede passe aí de 150 pontos de venda. Bem legal. E questão de estratégia de pós-venda, alguma coisa específica? Questão de peças, vocês vão estar trazendo antes, vão estar trazendo depois? O que vocês estão planejando nesses 2 cenários? Que estão muito próximos, né? Vamos falar... Você está falando do cenário de produção local e importado? Não. Com relação aos veículos que vocês já trouxeram. Vocês já têm estoque de peças? Já. E o planejamento que vocês têm com relação ao pós-venda. A pessoa que está comprando o veículo hoje, tá. O que essa pessoa pode esperar quando ele precisar da rede de vocês? Bom, então a primeira coisa que eu acho que é importante, do ponto de vista do consumidor, tá? Todas as nossas concessionárias, nesse primeiro momento, são concessionárias 3S. Para quem, não sei se acompanha, quem não conhece, concessionária 3S é aquela que tem o showroom de vendas, as peças de reposição e a oficina para fazer o serviço. Então, em qualquer concessionária vai estar preparada para fazer o serviço e para oferecer peças, tá? Nesse primeiro momento, no comecinho, a gente está atacando as peças para as concessionárias que ficam mais distantes, porque tem um trânsito maior aí logístico. O Brasil é um país muito grande, então para evitar esse atraso na entrega de peças, Recife, Natal, Fortaleza, essas praças vão ser abastecidas com peça de forma automática ali do nosso próprio faturamento. E concessionárias aqui mais perto do Sudeste, o cliente vai chegar na loja, caso precise, vai pedir uma peça. Essa loja vai, via sistema, pedir a peça para a gente está trabalhando com SLA de D+1, né? Então, dependendo do momento do dia que a concessionária pede a peça, 1, 2 dias de trânsito, a peça vai estar lá disponível para o cliente. Nosso compromisso, a gente começou com um SLA aí de 98%, a China está pressionando a gente para aumentar o atendimento, então para atender mais ainda, 98% já é um número absurdo. SLA, para quem não sabe, Service Level Agreement, é o padrão de atendimento, né? É o acordo que você tem para conseguir atender. Quantas peças, quanto do carro a gente vai ter disponível em estoque. Então, assim, qualquer coisa acima de 90 já é um índice muito bom, né? Uhum. Então a China está inclusive pressionando a gente para a gente colocar esse número lá em cima. Então a gente está trabalhando para isso.
A gente sabe que é uma coisa que faz diferença para o cliente, né? Final, essa tranquilidade na hora de comprar. E obviamente comodidade, né? Então por isso que a gente não vai começar com loja que não seja 3S. No futuro, talvez quando a gente estiver passando daquelas 150 lojas, tenham pontos que sejam só showroom e tudo mais. Acho que a única exceção, tá? Se a gente tiver Rua Colômbia, porque aqui na Rua Colômbia em São Paulo só pode ter showroom. Acho que essa é a única exceção. Então, isso de peças, né? Já recebemos, se eu não me engano, foram 6 ou 7 containers lotados de peças. O nosso armazém fica em Cajamar, aqui em São Paulo. Também temos um parceiro que está trabalhando isso com a gente. Está fazendo essa gestão do nosso estoque de peças lá. Então, já tem peça disponível. O número é bastante grande já. Se eu não me engano, nós estamos falando aí de 3 mil part numbers, enfim. Não tenho certeza do número, mas já está abastecido também. Com relação, outra coisa que é importante é falar da garantia dos carros, né? Então a gente sabe que no Brasil o cliente ainda vincula essa questão do tempo da garantia à qualidade do produto. A gente sabe, quem é da indústria, sabe que isso não é mais verdade, porque você compra a garantia, você consegue pagar a garantia. Mas a gente está trabalhando com 7 anos, então acho que também é um diferencial da marca, porque as outras montadoras estão investindo em 5, 6, e a gente está trabalhando com 7. Limitados a 150 mil quilômetros, o que eu acho que também é uma coisa diferente. Tem muita gente que trabalha de forma limitada, mas a gente, como eu falei, a gente está sendo muito cuidadoso na hora de tomar as nossas decisões. A média de rodagem de um brasileiro hoje com um carro híbrido, com um carro elétrico, é menos de 10 mil quilômetros por ano, então 150 mil A quilômetros. média do brasileiro, média é 15 mil do brasileiro com carro normal. A do híbrido elétrico é abaixo disso, com certeza. Que legal. A última vez que eu olhei esse número era 7 mil quilômetros por ano no híbrido e menos de 6 mil no elétrico. Então, a gente sabe, é um uso mais urbano, né? O cara do híbrido, talvez ele tenha uma outra pegada de viajar mais com o carro e tudo mais, mas o elétrico com certeza é um carro mais urbano, então vai acabar rodando menos, né? Então a gente acha que essa garantia atende muito bem os clientes, vai dar uma paz de espírito do cara comprar sem precisar se preocupar, né? Que legal. Bom, você comentou, na verdade eu perguntei, você comentou sobre localização, dificuldade de localização com relação aos elétricos. Eu sou um aficionado pela nossa indústria. Eu respeito muito a indústria dos importados, que é o que move a nossa indústria. Alguma chance de alguma possibilidade de uma localização de bateria, por exemplo? Ou se não, qual a ideia de localização inicial? Porque, assim, questão de farol, banco e roda não é localização de indústria, né? Vocês têm alguma coisa um pouco mais elaborada para o mercado brasileiro? Olha, eu acho que com uma operação CKD sendo implementada, a gente vai ter sim a aquisição de peças no mercado local. Eu não sei te precisar, né, com relação à tecnologia de motores, por exemplo, de bateria. Eu acho que é muito complicado, tá? Muito difícil a gente falar de localização de bateria. Mas peças em geral, com certeza. A gente já está trabalhando, só título de exemplo, tá? Foi um exemplo que a gente até estava conversando hoje de manhã. A gente já vai começar a fazer alteração de fornecedores, por exemplo, de pneus. Eu sei, entra no teu exemplo de farol, banco e para-choque, mas é um caminho, é um início. Sim. Aonde vai chegar vai depender muito eu acho que do mercado, da receptividade do mercado. Se a gente tiver volume que justifique investimentos diferentes, eu acho que a empresa, a marca vai considerar. Estou falando aqui por mim, né? Mas eu acho que nenhuma marca não vai considerar alguma coisa assim se for produtivo para a própria operação. Sim, claro. Estratégia comercial, a gente já está partindo para o final aqui. Estratégia comercial. O que vocês estão pensando? Uma oferta diferenciada aqui para o consumidor brasileiro, para o cliente final, um plano de assinatura? Quais são as condições de test drive que vocês vão fazer? Alguma coisa diferente para chamar a atenção do mercado? O que vocês estão pensando nessa, né, como estratégia? Parte de garantia, você comentou, 8 anos já é um diferencial. 7 anos. Desculpa, 7 anos. Mas você falou, a gente falou errado, mas falou certo. 8 anos para o sistema de alta tensão. Tá ok. Então é 7 com 8. Então, recompra, enfim, você pode falar alguma coisa nesse sentido? Tá, bom, uma coisa que acho que a gente trabalhou no começo, tá? Eu sei que não é para falar de produto, mas eu vou falar um detalhezinho só. Acho que um diferencial da marca é que os carros realmente são muito econômicos, tá? Então essa questão do combustível e da eficiência energética é muito forte pra gente. O Model 5, quando você pega lá, é um dos carros com menor FE aí do segmento, né? Menor megajoule por quilômetro do segmento, maior autonomia em metro. A gente tem, talvez, vou falar até o nome do competidor aqui, o Megane, por exemplo, 337 km, é o segundo colocado. O Model 5, 345. O Jeiko 7, mais de 1.200 km de autonomia total. Não sei se você sabe, mas a gente fez um evento interno nosso. Pegamos alguns carros aqui, convidamos alguns jornalistas, alguns colegas aí da imprensa, para fazer um trajeto daqui de São Paulo até Foz.
né? Então, um trajeto de 1.000 quilômetros, condição controlada. Eu sei que o cliente não vai replicar exatamente isso em casa, mas é só a título de exemplo. A gente conseguiu fazer 1.000 e tantos quilômetros do trajeto São Paulo até Foz e ainda sobrar 400 de autonomia no tanque. Então, essa questão sempre foi muito forte para os nossos carros. Então, uma das coisas que a gente fez no começo, a gente ofertou para os clientes um abatimento na hora da compra do carro de 3 anos de combustível. Então, equivalente a 3 anos de combustível para o Jayco 7 e 3 anos de recarga para o Homo D5. Então, o cliente tinha uma condição especial ali. Condição comercial diferenciada, que o mercado faz de forma geral, então, sei lá, um bônus de varejo, alguma coisa assim, a gente vai introduzir à medida que o volume, o negócio precise. Tá? Parte de vendas diretas, né? A gente ainda está desenvolvendo essa estrutura internamente para poder trabalhar essa questão de venda, por exemplo, para uma locadora, para poder fazer uma questão de assinatura. Mas eu acho que tudo isso vai ficar no momento número 2, a hora que o meu volume seja robusto o suficiente para justificar um negócio como esse, né? Senão eu não vou ter nem carro para entregar. A gente ainda não tem nem um supply ainda adequado para poder abrir todo o leque de ações, né? Claro, a gente está de olho no mercado, porque a gente não vai ficar para trás, mas nesse momento a gente não tem ainda, por exemplo, um programa de assinatura. Mas não quer dizer que a gente não vai ter. De olho. Muito legal. Eu só tenho a agradecer aqui, Leandro Teixeira, da Omoda Jayco. Alguma consideração final, Leandro, que você queira falar? Alguma recomendação para o nosso autoespectador, que você queira falar sobre você, sobre sua marca? Enfim, alguma consideração final? Acho que, em primeiro lugar, agradecer o convite aqui para estar com vocês hoje. É importante, é uma marca nova, está chegando no país, então é importante para a gente que vocês conheçam a marca, que vocês vejam a nossa cara, né? Porque a gente tem dificuldade, às vezes, de confiar em alguém que está chegando e tudo mais, mas é importante, então, para a gente. E outra coisa, recomendo para quem não fez ou ainda não teve a chance, assim como você teve, vai numa concessionária e faz um test drive. Você vai se surpreender. O Milad estava me falando aqui que ele ficou surpreso e eu tenho certeza que você vai se surpreender também. É verdade. Bacelar, é com você. Opa, Milad, deixa conosco que vamos dar sequência por aqui. E vocês, amigos autoespectadores, aproveitem e escrevam seus comentários, sugiram temas entrevistados, ajude-nos a aperfeiçoar cada vez mais o programa. Lembram que na abertura havia mencionado sobre cupons de desconto e livro autografado? Pois bem, para garantir seus ingressos para o Simpósio SAE Brasil de Veículos Elétricos e Híbridos, que ocorrerá no dia 11 de junho em São Paulo, com desconto especial de 20%, apontem seu celular para esse QR Code aqui atrás, acesse o formulário de inscrição e utilize o cupom PAPO-GARAGEM-PROMO. Já para garantir seus ingressos para o Simpósio SAE Brasil of Renewable Fuels, que ocorrerá no dia 26 de junho em Sorocaba, também com desconto exclusivo de 20%, apontem seu celular para este QR Code aqui atrás e acesse o formulário de inscrição. O cupom é o mesmo, PAPO-GARAGEM-PROMO. Em relação ao livro Frota Descomplicada, autografado pelo nosso parceiro do programa Paulo Miguel, vice-presidente da ABLA, ganhe um exemplar os 5 primeiros que escreverem a frase "Quero ganhar o livro Frota Descomplicada" aqui embaixo nos comentários. Sejam rápidos para não perder essa oportunidade. Bom, seguindo em frente, chegou o momento do nosso quadro entrevista. Mas antes, é importante lembrar que só é possível entregar para vocês o conteúdo deste programa de forma gratuita, graças aos nossos patrocinadores. GWM do Brasil, Concept, Continental Parafusos, Nemac e Unidas. Além deles, também somos apoiados pela ABLA, ABVE, Fenalto, IKEA, SAE e SAE for Mobility. Visite o site de todos para saber o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Antes que esqueça, aquele recadinho rápido. Se gostam do Papo de Garagem, deem uma rápida pausa agora no programa, confirmem sua inscrição, deem seu like e voltem para darmos sequência juntos. Assim, vocês ajudam o algoritmo do YouTube a entender que o nosso conteúdo é de qualidade e, desta forma, a plataforma compartilha o Papo de Garagem para mais pessoas. Podemos contar com vocês? Muito obrigado de coração. Agora sim, técnica, solta a vinheta do nosso quadro Entrevista. Hoje temos a honra de receber Ronaldo Darzis, líder de operações da Zeekr Brasil, uma das novas montadoras chinesas que chega ao Brasil. Formado em economia pela Universidade Mackenzie e com mestrado na Boston University, Ronaldo é executivo com quase 40 anos de experiência na indústria automotiva. Ao longo de sua longa carreira, construiu uma trajetória sólida em posições de liderança no Brasil e no exterior, com passagens pela Ásia, Europa e América do Sul,
contribui continuamente para o crescimento e consolidação de marcas no setor automotivo. Apenas para citar alguns exemplos, Ronaldo foi vice-presidente de marketing e vendas da GM para a América do Sul e fez parte do time que instalou a primeira fábrica do grupo na China. Na Volkswagen, foi head de desenvolvimento de novos negócios na Alemanha e na Nissan, foi vice-presidente de marketing e vendas. Ronaldo, é um enorme prazer te receber aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Então, boa tarde a todos e muito obrigado a você, Bacelar, pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso, Ronaldo. Não custa sempre reforçar, né? Uma boa parcela do nosso público trabalha na indústria, sim, mas atualmente grande parte dele é composto por consumidores de produtos e serviços de mobilidade. Então essa é uma oportunidade incrível de contato direto entre você e eles. Então vamos às perguntas. Perfeito. Primeira pergunta, Ronaldo. Você está comandando uma montadora relativamente nova para os brasileiros, que é um povo naturalmente fascinado pelo assunto automóveis. Então não é difícil imaginar a quantidade de dúvidas que eles gostariam de tirar nessa conversa aqui. Dessa forma, talvez seja uma boa ideia você começar fazendo um breve resumo sobre a Zeekr. Qual a origem, as principais características da marca, por que o Brasil e até uma curiosidade, né? O que significa Zeekr? Perfeito. Bom, vamos lá. A Zeekr, ela faz parte de um conglomerado da Geely Holding, da Geely Corporation. Quem é a Geely? A Geely é uma das maiores empresas chinesas do setor automotivo. Ela é dona das marcas, por exemplo, Volvo, Smart, Lotus, né? Todo mundo aí se lembra do Lotus que o Ayrton Senna dirigia, então é a mesma Lotus. O grupo Geely, além das marcas de premium, ele também atua em marcas de volume na China, com uma que os brasileiros vão passar a conhecer brevemente, que é a Geely Auto, né? Essa associação que foi comunicada aí com a Renault de Curitiba para produção aqui no Brasil. Além disso, a Geely Corporation, ela também é a maior investidora na Daimler, e o terceiro maior grupo de investidores da Aston Martin. Então, uma marca, um conglomerado chinês, que procura se especializar em marcas premium. O DNA da marca Zeekr é eletrificação. Então, uma marca que foi criada recentemente, a marca ela é de 2021, os primeiros veículos foram comercializados em 2022, e o que a Geely fez? Ela pegou o que havia de melhor em termos de segurança, tecnologia da Volvo, da Smart, com a performance da Lotus, uniu tudo isso aí com uma estrutura independente de design em Gotemburgo, na Suécia, com um fera aí do setor, uma pessoa que tem mais de 30 anos aí no setor automotivo premium alemão, comprou o passe do Stefan, que é o nosso chief designer, montou esse estúdio em Gotemburgo, na Suécia, e vem produzindo aí esses carros que vêm nos impressionando, né? Sempre carros eletrificados, né? Que é o que a China vem dominando ultimamente. Você se referiu ao nome, né? Até o nome tem uma pegada diferente, né? Então, Zeekr, né? Z-E-E-K-R. Então, o Z, ele vem de uma marca que começou do zero e tem o infinito como oportunidade. O E central é o E da eletrificação, essa nova era da eletrificação que veio, na minha modesta opinião, para ficar. E o KR é o Krypton, que é um elemento um gás, né, da tabela periódica, que em contato com eletricidade se transforma em luz. Então, até o nome tem um charme diferente, né? É verdade, Ronaldo. Super curioso isso, né? Bom, vocês fazem parte de uma nova onda de montadoras chinesas que estão desembarcando aqui no Brasil, como a gente disse há pouco, né? Há poucos episódios atrás, eu entrevistei o Oswaldo Ramos, ex-CEO de uma delas, você deve conhecer o Oswaldo. Ele nos informou ter mapeado, na sua última visita à China, no início desse ano, mais de 20 montadoras com planos de vir para cá também. Por maior que seja o potencial do nosso mercado, mesmo também considerando como uma plataforma de exportação para países vizinhos, nós temos espaço para dividir nossa pizza em tantos pedaços? Com base na sua experiência, você vê algum movimento de consolidação de montadora no horizonte, seja entre chinesas ou entre uma chinesa e uma mais tradicional? Bom, vamos lá. Primeiro, Brasil. Por que o Brasil? Muita gente talvez desconheça, mas o Brasil, o ano passado, terminou em 6º lugar a nível mundial em termos de volume de vendas, né? Então, Brasil, nesse 6º lugar, com 2,5 milhões de unidades vendidas. O Brasil fica atrás apenas de China, com 30 milhões, Estados Unidos com 16,
Aí você tem Índia e Japão aí acima de 4 milhões, Alemanha e, na sequência, o Brasil. Então, toda montadora que busca volume, que busca mercados potenciais, obviamente tem interesse no Brasil. Essa pizza dá para ser repartida em mais pedaços? Então, aí 20 montadoras chinesas vindo para o Brasil? Eu acredito que sim. Se você pegar o mercado mundial e olharmos alguns desses países que eu citei, tirando as anomalias que você tem de mercados que têm um protecionismo nacionalista, então do que eu estou falando? Por exemplo, o Japão, ele tem uma grande dominância das marcas japonesas. Então, ele tem tarifas, né? Ele tem barreiras não tarifárias. Então, o que quer dizer isso? O japonês, por si, ele dá preferência para as marcas japonesas. Então, a penetração, o market share das marcas japonesas no Japão, ele é muito alto. O mesmo fenômeno você observa na Índia, por exemplo, onde as marcas indianas também elas têm um percentual de market share muito elevado. Mas quando você tira essas anomalias e você olha para mercados mais abertos, e o Reino Unido é um muito legal de se ver. O Reino Unido ele está em 7º lugar. O ano passado terminou com 2,3 milhões de unidades. Então acho que é um mercado assim bem parecido com o nosso. Não existe mais uma marca inglesa dominante, né? A maioria das marcas inglesas foram vendidas, né, para grupos chineses mesmo, como no caso da Geely, que comprou a Lotus, ou outras marcas que a gente conhecia inglesas que foram vendidas para conglomerados indianos. Você vê que no Reino Unido, a marca que tem o maior market share tem 8,5%. Então, essa distribuição de market share, ela está bem distribuída. Não é como o Brasil. O Brasil, ano passado, o líder do nosso mercado, ele terminou o ano com 21%, seguido de marcas aí com 16%, 15% ali próximos. Eu acredito que isso não vai ser mais possível no futuro. Então, acredito que essa vinda dos chineses é uma realidade. Todos, a grande maioria deles estão vindo com marcas, com produtos de volume. Eles estão com muito apetite e eu acho que essa balança aí de market share, nós vamos ver essa pizza aí dividida em muito mais pedaços. Em termos de consolidação, eu acho que a China está vivendo hoje o que os Estados Unidos viveu no século passado, aí na década de 20, 30, 40. Então, por exemplo, você pega uma marca gigantesca que foi líder mundial por décadas, General Motors, né? Muita gente não sabe, mas a General Motors, ela surgiu da aquisição de outras marcas, né? Então, Chevrolet era uma marca sozinha, uma empresa independente, Cadillac, Oldsmobile, Buick, e eles foram agregando e combinando e formou a General Motors. Eu acredito que o que a gente vê na China hoje, com mais de 200 marcas existentes, também não vai se perpetuar. Eu acredito que na China vai haver uma consolidação. As grandes, obviamente, vão continuar grandes, mas essas, diria, dezenas de marcas que têm 1 ou 2 produtos, que estão surfando aí a fase da eletrificação, a tendência é que elas sejam absorvidas. E a nível mundial, automóvel é um negócio de volume. Então você tem marcas, né, não vou citar aqui por ética, lógico, que hoje elas têm representação em 1, 2, talvez 3 países, né? Então marcas que foram muito bem sucedidas no passado e que ao longo dos anos não conseguiram manter o investimento necessário para acompanhar o avanço tecnológico. Então, na minha humilde opinião, a tendência é que pouco a pouco essas marcas se unam estrategicamente ou até mesmo a nível de equity, né, de se tornarem partes do mesmo conglomerado. Excelentes insights aí para o nosso público, Ronaldo. Vamos dar um pouquinho mais de luz para eles sobre a estratégia de vocês, né? Quais são as principais diretrizes da Zeekr para o Brasil em termos de produção, motorização e segmentos de atuação? Vocês pensam em fábrica local? Todos os carros serão elétricos puros, pelo visto que você colocou? Vocês pensam em híbridos, pensam em flex? Ou a médio ou longo prazo? Vão focar apenas em veículos premium? Ou pensam em diversificar, por exemplo, modelos mais populares de maior escala? Bom, falando especificamente da Zeekr, né? A Zeekr é uma marca premium, né? Pelo valor dos veículos, né? Pelo preço, ela se estabelece aqui no Brasil num segmento premium. E o segmento premium brasileiro, ele não é insignificativo. Nós estamos falando aí dos 2,5 milhões de unidades
comercializadas no ano passado, em torno de 60, 65 mil unidades nesse segmento premium. Uma briga árdua, né? Marcas que estão representadas há décadas aqui no Brasil, né? Sua grande maioria de origem alemã, né? Os premiums alemães. E esse é o nosso DNA. Então, é uma marca, eu diria, global, com base na China, pertencente a um conglomerado chinês, mas, como eu já disse, com um design sueco, com um chief designer alemão. É uma marca listada em Nova York, uma marca que já está sendo comercializada em mais de 50 países do mundo, com fornecedores todos de ponta internacionais, né? Que decidiu vir para o Brasil para competir nesse segmento premium. A base da Zeekr é a eletrificação. Quando eu falo eletrificação, veículos 100% elétricos e veículos híbridos, né? A Zeekr, na China, já lançou o primeiro modelo híbrido e isso é uma tendência. Então, foco total em eletrificação, você não vai ver, provavelmente, pelo menos não está nos planos, eu diria de médio e até de longo prazo, nenhum veículo a combustão, mas híbrido sim. Então essa é a tendência, nós virmos para o Brasil competindo nesse segmento premium com veículos 100% eletrificados. Não vejo a Zeekr participando do segmento popular, de pickups ou coisas do gênero. Então, focado mesmo no DNA da marca, que é o segmento premium. Bacana, excelente até para o público poder identificar bem, né, como você falou, o DNA da Zeekr, né, e não fazer confusão aí com outras marcas, porque são tantas chegando ao mesmo tempo. Importante destacar isso. Né? Exatamente, muitas marcas, todas ótimas, né, lógico, com o seu perfil, mas a Zeekr na China e nos países que ela atua, ela se foca pela qualidade, pela performance, pelo design, pela tecnologia dos produtos, ela está focada no segmento premium dos mercados que ela atua. Excelente. Eu já vou voltar com você, Ronaldo, deixa eu só dar um aviso aqui para os nossos autoespectadores, né? Vocês podem escrever suas sugestões de entrevistados para as próximas edições bem aqui embaixo nos comentários. Não perca a oportunidade de trazermos outro super executivo da indústria, como o Ronaldo, por exemplo, para esclarecer todas as suas dúvidas sobre os temas de sua preferência. Voltando contigo, Ronaldo, toda vez que a gente recebe o executivo de um novo entrante aqui no programa, chovem perguntas da nossa plateia sobre tamanho e distribuição da rede de concessionárias, estratégia de atendimento de pós-venda, estoque de peças. O que você pode contar para os nossos autoespectadores sobre esses temas? Perfeito. Bom, a nossa rede, né, nós não tratamos como rede de concessionários, nós temos uma metodologia diferente, nós entendemos que são as casas Zeekr. Então, você não vai encontrar, provavelmente, casa Zeekr em todas as cidades do Brasil, né? Então, poucas marcas têm isso, e a nossa, por estar no segmento premium, é menos ainda. O que você vai encontrar, sim, toda a região em que houver demanda para veículos eletrificados premium, nós tentaremos instalar. Hoje nós temos 6 casas Zeekr já em pleno funcionamento no Brasil, temos 5 ainda em fase de construção, então estamos representados em shopping centers dessas cidades, e a nossa visão de médio prazo, provavelmente nós vamos estar presentes em 23 a 25 cidades. Em termos de pós-venda, essas 11 operações que eu mencionei, né, 6 já com casa Zeekr e 5 com concessionários, já dispõem de serviço total de pós-vendas. O nosso compromisso com os nossos clientes, com os nossos parceiros comerciais, na verdade, foi de não entregar um só Zeekr sem que estivéssemos totalmente preparados do ponto de vista de pós-vendas, com as peças disponíveis no nosso armazém em Santa Catarina e com todos os técnicos da rede treinados, e nós cumprimos esse compromisso. Então, hoje o cliente Zeekr ele não tem que ter preocupação nenhuma, temos inventário de peças de reposição e manutenção, principalmente aqui no Brasil, em que as colisões são mais frequentes, né? Então, para-choque, retrovisor, vidro, são itens de alto giro. Nossas casas Zeekr estão todas abastecidas, o nosso armazém em Santa Catarina, em Itajaí, está com um inventário adequado e toda a nossa equipe técnica está treinada e preparada para atender os nossos clientes. Bacana, Ronaldo. São certamente palavras muito reconfortantes para a nossa audiência aqui, que está atenta a tudo que você está falando sobre a Zeekr. Agora, tem outros questionamentos da nossa plateia, né, que dizem mais respeito à estratégia comercial que vocês pretendem aplicar aqui no Brasil. Vocês planejam algum tipo de oferta diferenciada, plano de assinatura?
Você tem aí a previsão de trazer novidades sobre condições de test drive, entrega, garantia, recompra? Vamos lá, estamos falando de veículos para o Brasil de um valor, não caros, né, mas de um orçamento mais elevado, né, não são veículos populares, e a nossa proposta é o custo-benefício. Então, nós queremos entregar o que tem de melhor de design, sofisticação, tecnologia, segurança e performance para os nossos clientes, e isso a preços justos. Então, quando você faz uma comparação eu diria, racional entre os nossos produtos e os produtos premium concorrentes no Brasil, você vai notar que existe um gap significativo de preço. Então, nós estamos tentando ofertar para os nossos clientes o que tem de melhor pelo custo adequado. Então, aí você não precisa colocar tantos incentivos de venda, você não precisa fazer tanto trading, porque você já está ofertando para o cliente o que tem de melhor no mercado em termos de tecnologia, performance, por um custo muito adequado. Assinatura, eu acho que é válido, né? Então, para o cliente que ainda não conhece a marca, que ainda está em dúvidas se a eletrificação realmente veio para ficar, se ele vai se adequar, né? Porque tem aquele estigma de autonomia, de se a rede de abastecimento é suficiente ou não, que são mitos, né? Que as pessoas aos poucos, eu acho que convivendo um pouquinho mais com o produto, vão notar que a autonomia de um Zeekr, por exemplo, o nosso Zeekr X, ele chega a 400 km de autonomia e o Zeekr 001 a 500. Quantas vezes você realmente necessita mais do que isso no ano, né? Então, é muito difícil, a não ser pessoas que realmente precisam, no dia a dia, percorrer distâncias muito elevadas. Mas para o uso urbano, que é 90% do perfil do nosso cliente, 400, 500 quilômetros é mais do que suficiente. Então, a assinatura, ela quebra várias barreiras. Nesse momento, nós estamos fazendo um piloto, já foi implantado, e muito em breve nós vamos poder estar oferecendo para os clientes do Brasil todo esse programa de assinatura. Ronaldo, foi muito bom você ter tocado nesse ponto aí de autonomia, né? Porque, como você falou, existem diversos dogmas, né, que foram plantados na cabeça das pessoas, e a gente fica aqui no Papo de Garagem fazendo um esforço danado para desmistificar essas questões. A gente fala muito aqui também sobre questão de duração da bateria, questão de pontos de recarga. Foi muito bom você ter feito esse reforço aí. Certamente agradou também o nosso público, né? Na verdade, o nosso programa aqui, Ronaldo, ele não costuma falar muito sobre produto e suas características técnicas. Afinal, tem um monte de podcasts aí que são, aliás, muito completos, muito qualificados com esse objetivo. Aqui a gente é mais um programa voltado para entregar informações estratégicas que justamente complementem o conteúdo desses canais, certo? Então, Perfeito. Falando nesse sentido, choveram perguntas da nossa audiência que eu vou tentar resumir em 3 aqui, para facilitar você. Bom, a primeira, quais são as principais características dos carros da Zeekr? O que realmente diferencia os produtos de vocês da concorrência? 2, em termos de modelos, picapes compactos fazem parte dos planos? Você já até falou um pouquinho de picapes, mas talvez valha o reforço. E 3, o que você pode falar sobre os lançamentos para os próximos anos? Perfeito. Bom, o que diferencia a nossa marca dos outros? Então, como eu já coloquei, veículos premium, né? Então, vamos pegar o Zeekr 001. É um flagship da marca, um crossover que tem 544 cavalos e, no meu caso, eu estou utilizando um aqui em São Paulo, ele entrega 520 km de autonomia. Então, totalmente diferente daquela preocupação das tecnologias anteriores aí, dos últimos 5 a 10 anos, que você pagava muito por veículos que te entregavam uma autonomia aí de menos de 150 km, né? Então, a tecnologia avançou muito. O que você vai encontrar no Zeekr? O melhor sistema de segurança que a indústria oferece hoje. Eu não sei se os nossos ouvintes todos conhecem o Euro NCAP, NCAP, New Car Assessment Program. Então, é um instituto independente que acessa todos os novos veículos no mercado europeu. Então, existe o NCAP europeu, asiático, latino-americano, etc. E o europeu é o mais exigente. E o que nós estamos muito felizes aqui na Zeekr, o ano passado, o nosso Zeekr X foi considerado o veículo mais seguro do mundo pelo Euro NCAP. Então, todos os testes de colisão, né, de crash, utilização do nosso ADAS, que quando, mesmo em condições severas, quando o motorista
ele perde o controle do veículo, ou ele está incapacitado, ou ele não nota algum objeto, algum veículo, alguma criança, algum pet se aproximando do carro, o carro, pelo sistema de ADAS que ele possui, ele corrige por você. Então, isso faz com que o Zeekr, além dessa performance que eu te comentei, 544 cavalos no Zeekr 001, 428 cavalos no Zeekr X, que é um SUV compacto urbano, então, muita performance, ele te dá total segurança, estabilidade, conforto e sofisticação. Então, é muita tecnologia a serviço do condutor. Esse eu acho que é o maior diferencial que nós temos. Em termos de modelos, é o que você encontra geralmente em marcas premium. Então, o nosso menor modelo é justamente o Zeekr X, que é um compacto, um SUV compacto, aí um pouquinho menos de 5 metros, e com todo conforto, maior espaço entre eixos do segmento, é um carro super confortável. Nós não temos, pelo menos no radar, planos de entrarmos no segmento compacto, de picapes, sempre focando nesse público premium, como eu te comentei. Sim, perfeito, Ronaldo. Bom, como toda conversa boa, o tempo passa tão rápido, a gente nem percebe, né? Mas eu sei que você tem aí a sua questão de agenda, a gente tem que respeitar aqui. Eu quero mais uma vez agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite para compartilhar o seu vasto conhecimento com o nosso público. Eu não tenho dúvida que eles ficaram muito felizes com o conteúdo que você acaba de entregar para eles, né? São participações como a sua que nos mantêm firmes na nossa missão social do programa aqui de compartilhar informação independente, opinativa, qualificada, descomplicada e gratuita para que a nossa audiência possa tomar suas decisões de negócio sempre muito bem preparados e, com isso, dar a nossa contribuição para o crescimento saudável do nosso ecossistema nacional de mobilidade. Mais uma vez, Ronaldo, olha, agradeço de coração. Bacelar, foi um prazer. Convido você e os nossos ouvintes aí a visitarem as nossas casas Zeekr, fazerem um test drive e comprovarem que o que eu estou falando é verdadeiro, sem exagero. E um ponto, eu acho que a eletrificação veio para ficar. Muita gente resistindo por diferentes motivos, mas essa é uma realidade que chegou. Eu acho que tem tudo a ver com tecnologia, inovação e principalmente o cuidado com o nosso planeta. Então, um prazer, muito obrigado pela oportunidade e aguardamos vocês aí nas casas Zeekr pelo Brasil. Grande abraço. Falando em agradecimentos, é importante lembrar que só é possível entregar para vocês o conteúdo deste programa de forma gratuita graças aos nossos patrocinadores. GWN do Brasil, Concept, Continental Parafusos, Nemak e Unidas. Além deles, também somos apoiados pela Abla, a BVF, Enalto, IKEA, SAE e SAE for Mobility. Visite os sites de todos para saber o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Amigos autoespectadores, com isso finalizamos mais um episódio do programa Papo de Garagem, esperando que tenham gostado do conteúdo de hoje. Não esqueçam, mesmo que estejam nos assistindo pela TV, deem uma rápida pausa para confirmar sua inscrição e registrar o seu like. Também não esqueçam de escrever sugestões e críticas aqui embaixo. Elas são fundamentais para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos a qualidade de conteúdo que esperam de nós. Um abraço a todos e até o próximo episódio.